negócio de costura, pra mim, é um verdadeiro mistério. Mistério é exagero. É um pouco demais. Mas você já reparou como a gente tem mania de chamar de mistério as coisas que a gente não faz o menor esforço pra entender? A matemática, por exemplo. Tem um monte de gente que diz que a matemática é um mistério. Em se tratando de matemática, eu posso garantir que tudo é uma questão de pôr a cabeça para funcionar e usar os conhecimentos que a gente já tem. Você vai ver um exemplo disso na aula de hoje. Nós vamos investigar um desses falsos mistérios envolvendo frações. Se liga. Um desses supostos mistérios da matemática ocorreu numa certa confecção que nós já conhecemos. Nossa amiga Cidinha estava lá com seus botões, exercitando seus conhecimentos sobre frações, quando descobriu uma coisa interessante. Estes 8 botões pretos são 8 botões em 24. Quer dizer, 8 24avos do total de botões, ou 1/3 de todos os botões. Movida pela curiosidade matemática, ela continuou exercitando seus conhecimentos sobre frações. Fazendo desse jeito, os 8 botões pretos são 2/6 do total de botões. Esquisito. Deixa eu ver uma coisa. Nossa, agora os 8 botões pretos são 4/12avos do total de botões. Que mistério é esse? O que Cidinha chama de mistério é, na verdade, uma coisa muito simples. Dependendo da arrumação, os botões pretos podem ser representados por 1/3, 2/6 e 4/12avos, ou 8 24avos do total de 24 botões. Um falso mistério que a matemática explica facilmente. Curioso, não é? Como essas frações diferentes podem representar a mesma quantidade? Eu já posso adiantar uma coisa. Quando frações diferentes representam a mesma quantidade, elas são chamadas de frações equivalentes. Vamos ver como Cidinha vai descobrindo pouco a pouco o que isto quer dizer exatamente. Cidinha, vem aqui me dar sua opinião sobre a fantasia que a dona Carmelita encomendou. Agora eu não posso. Eu tenho um baita mistério para resolver aqui com os meus botões. Ah, não, deixa esse mistério para depois. Isso aqui é mais importante. Vem cá. Vem. Olha só. Eu tava pensando em usar esse padrão aqui para fantasia com essas faixas de cores em degradê. Olha o mistério aqui outra vez, amiga. Lá vem você de novo. Mas olha só, Cida. Aqui você pintou uma de 2 partes, 1/2. Aqui, 2 de 4 partes, são 2/4. Nesta faixa, você pintou 4 de 8 partes, são 4/8. E nesta última, 6 de 12 partes, 6/12avos. Daí, qual é o mistério? Você não percebe? As frações são diferentes, mas a parte do retângulo que elas representam é exatamente a mesma. É verdade, deve ter alguma coisa errada, né? Não tem nada errado, tá tudo certinho. Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nestas frações. Dá para perceber que 1/2, 2/4, 4/8 e 6/12avos representam a mesma parte do retângulo. As frações são diferentes porque em cada faixa essa parte foi obtida de um jeito diferente. Preste atenção. Em cada caso, o todo foi dividido de uma maneira diferente. Em 2 partes iguais, em 4 partes iguais, em 8 partes iguais e em 12 partes iguais. Se eu tomo uma destas 2 partes, 2 destas 4, 4 destas 8 e 6 destas 12, eu estou tomando de jeitos diferentes a mesma quantidade.
Isto prova uma coisa. Estas frações, apesar de serem escritas com números diferentes, representam a mesma quantidade. Quer dizer, elas são equivalentes. Equivalente. Dê igual valor. Viu? Como não há mistério na matemática. Quando frações diferentes representam a mesma quantidade, elas são iguais. Isto é, elas têm o mesmo valor. E por isso são chamadas de frações equivalentes. Mas não pense que eu sei tudo isso porque eu sou um gênio. Eu descobri o que são frações equivalentes na prática. Quem me deu a pista foi um marceneiro. Um dia, eu precisei cortar um quadrado de madeira em 8 partes iguais. E não sabia qual era a forma mais fácil de fazer isso. Se eu tivesse usado a cabeça. Para dividir um quadrado em 8 partes iguais, primeiro corte-se ao meio. Após, pega as duas partes e corta-se ao meio, aí sai 4 partes iguais. Agora nós temos 4 partes iguais. Agora vamos cortar ao meio, dará 8 peças iguais. Agora nós temos as 8 partes iguais. Naquele momento, eu observei uma coisa que você já deve saber qual é. Quando o marceneiro dividiu o quadro ao meio, uma das partes era igual a 1/2. Na divisão em 4, o que antes era 1/2 passou a ser 2/4. E na divisão em 8 partes iguais, os 2/4 tornaram-se 4/8. As frações mudam de acordo com o número de partes de cada divisão, mas a superfície que elas representam é sempre a mesma. Essas frações são equivalentes. Agora que a gente já sabe o que são frações equivalentes, será que não está na hora de voltarmos àquela situação onde tudo começou? Lembra? Vamos ver se a Cidinha já desvendou o mistério dos botões. Melhor dizendo, vamos ver se ela já percebeu que não tem mistério nenhum, que é só usar a cabeça e matemática. Está na hora de decidir o final da história. Cida, corre aqui! Encontrei! Encontrou o quê? Eu nem sabia que você tinha perdido alguma coisa. Não, Cida, aquela história das frações. Ah, aquele tal mistério. Não tem mistério nenhum, é só usar a matemática. Estas frações são equivalentes, é só fazer os cálculos com os botões pra gente entender por quê. Para calcular 1/3 do total de 24 botões, a gente divide 24 por 3, dá 8. Dois sextos de 24, a gente calcula dividindo 24 por 6. E o resultado, a gente multiplica por 2. Também dá 8. E para saber quantos são 4 dozeavos de 24, é só dividir 24 por 12 e multiplicar por 4. Olha aí. 8 de novo. Eu não disse que essas frações eram equivalentes? Eu disse e provei nos cálculos, porque eu não dou ponto sem nó. Eu também não. Vou te mostrar uma coisa. Você sabe que eu também fiquei matutando sobre as frações equivalentes. E olha o que eu encontrei no livro de matemática. Dizemos também que num grupo de frações equivalentes, aquela que divide o todo em menor número de partes é a mais simples. Vai devagar que essa história de mais simples está me parecendo meio complicada. Complicado nada, é fácil. Presta atenção. Quando a gente tem menos divisões, o numerador e o denominador são números menores.
Destas frações equivalentes aqui, qual você acha que é a mais simples? Deixa eu ver. 1/2, 2/4, 4/8 e 6/12. Só pode ser 1/2. Os números são menores. Tá vendo que sócia esperta que você tem? Claro que estou. Só que agora eu quero ver você pondo essa esperteza toda na fantasia da dona Carmelita. Porque se a gente não terminar esta fantasia hoje, aí é que as coisas vão se complicar. Eu, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje nós aprendemos que frações diferentes podem representar quantidades iguais. Quando isso acontece, nós dizemos que essas frações são equivalentes. Também vimos que num grupo de frações equivalentes, a mais simples é aquela que divide o todo no menor número de partes. Eu já dei a minha colaboração para mostrar que matemática não é nenhum mistério. Agora, se alguém aí quiser provar para mim que pregar botão não é nenhum mistério, sou todo ouvidos. Então, o que você achou da aula de hoje? Deu para aprender coisas novas? Olha, nós aqui do Telecurso 2000 queremos ouvir você. Queremos saber como você está acompanhando as nossas aulas, aí da sua casa, da sua empresa, sindicato, paróquia, associação de moradores ou de onde quer que você esteja nos vendo. E para entrar em contato conosco é muito fácil. Pegue aí uma caneta e anote o endereço para você mandar suas impressões e sugestões para o Telecurso 2000. Pegou? Então anota aí. Escreva para Telecurso 2000, Caixa Postal 2000, Rio de Janeiro, CEP 20-001 970. Anotou? Então a gente aguarda a sua carta. Bons estudos e até a próxima teleaula. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho. O Profeta. Esse menino tem um dom. Como é que a senhora sabe? Estou vendo nos olhos dele. Vai começar a emocionante história de um jovem com um misterioso dom de prever o futuro. A mediunidade é a capacidade de se comunicar com os espíritos. Você deve ser médium. Hoje, estreia a nova novela das 6, O Profeta. Olá, bom dia. Agora são 6h15. Um menino de 11 anos e uma mulher de 67 são as mais recentes vítimas da gripe aviária na Indonésia. O país é o campeão em mortes causadas pelo vírus H5N1. Já foram confirmados 54 casos. E você vai ver também. Cresce a exportação de soja transgênica pelo porto de Paranaguá, no Paraná. Produtores de suínos em Minas Gerais estão otimistas com a melhora de preço do produto no mercado. Em São Paulo, uma exposição mostra os avanços na criação de ovelhas. A festa da polenta faz a alegria de agricultores do Espírito Santo. Interior de Alagoas revive torneios medievais com a cavalhada. O Globo Rural volta em instantes.
crescer. O Porto de Paranaguá, no Paraná, um dos maiores do país, está exportando mais soja transgênica do que convencional. É a primeira vez que ocorre essa inversão nas vendas. Nos armazéns, ainda tem soja colhida na safra 2006. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, 20 milhões de toneladas foram exportadas esse ano, 20% por Paranaguá. O porto, que já teve a maior fatia nas vendas externas de soja, perdeu espaço depois que proibiu a entrada de transgênicos. Hoje, obrigado a aceitar o produto por força de liminar, o Porto de Paranaguá já exporta mais soja geneticamente modificada do que convencional. Não tenha dúvida que isso aumenta mais a movimentação portuária, apesar de nós estarmos embarcando através das liminares, mas já foi um grande avanço nas exportações, porque se não fosse essas liminares, essas 832 mil toneladas de soja transgênica que embarcaram pelo Porto de Paranaguá teriam ido naturalmente para São Francisco. O Porto de Paranaguá ainda tentou reverter a situação. Entrou com recurso contra a decisão da Justiça que permitiu o embarque de soja transgênica, mas o recurso não foi aceito. A direção do Porto informou que não vai comentar o assunto e a nossa equipe sequer foi autorizada a entrar no Porto. Atualmente, a principal saída da soja brasileira é o Porto de Santos. Vamos ver agora as informações do tempo. Bom dia, Michele. Bom dia, Priscila. A chuva durante o fim de semana, olha, se espalhou por boa parte do Brasil. Os maiores volumes, na casa dos 40 milímetros, foram registrados no Rio Grande do Sul, extremo oeste do Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e também no sul da Bahia. Hoje, a influência de uma frente fria traz mais chuva para parte da região sul. E por causa do calor, pode chover também no sudeste, centro-oeste e norte. Confira os detalhes. Pancadas de chuva no centro-leste de Santa Catarina e do Paraná. O tempo começa a abrir em boa parte do Rio Grande do Sul. Agora cedo ainda chove no norte do estado. Tempo abafado com pancadas de chuva à tarde em todo o sudeste. No norte de Minas pode chover mais forte. Muitas nuvens e pancadas de chuva também em todo o centro-oeste. No nordeste chove na Bahia, sul do Maranhão e do Piauí. Faz sol nas outras áreas. Dia de chuva na maior parte do norte. Uma exposição em Lençóis Paulista, São Paulo, reuniu mais de 80 criadores de ovelha. Com o mercado em expansão, a disputa pelos prêmios foi acirrada. Dono de uma pequena propriedade rural em Atibaia, seu Luiz decidiu investir na criação de ovelhas como alternativa de renda. O negócio, iniciado 3 anos atrás, deu resultado. Hoje ele tem 600 animais, entre eles a campeã da exposição deste ano. Sinto que a gente está participando de uma grande cadeia produtiva que está se formando no Brasil, você entende? Então só isso já me satisfaz. 82 criadores do país se reuniram na 19ª edição da Expovelha. Segundo a Associação Paulista dos Criadores de Ovelha, o rebanho nacional é estimado em 16 milhões de cabeças, mas é pouco. A cada ano, o consumo de carne de cordeiro, que é o animal precoce, vem aumentando. Para suprir o mercado interno, o Brasil tem que importar carne de cordeiro, principalmente do Uruguai. De olho nisso, os criadores têm investido em melhoramento genético para este mercado que anda em franca expansão. Nós temos demanda reprimida, porque nós não temos produção para abastecer todos os supermercados. Com certeza, em pouco tempo, nossa cadeia produtiva vai estar estruturada e nós seremos grandes produtores mundiais de carne ovina. Durante a exposição, também ocorreu o Seminário Paulista de Ovinocultura, com orientações técnicas para os criadores. A seguir, preço do porco reage e anima criadores de Minas Gerais. E em Alagoas, a tradição da corrida de argolinha. Globo Rural. Oferecimento Santander Banespa. Invista no fundo melhor de 2. E John Deere, a tecnologia que se paga. O Profeta. O preço do quilo vivo do suíno em Minas Gerais subiu 14% nos últimos 30 dias. Em Patos de Minas já está valendo R$ 2,10. Os criadores independentes comemoram a alta. Dona Maísa Nunes cria suínos em Patos de Minas, região do Alto Paranaíba.
Ela tem 6 mil animais na granja e abate cerca de 1.000 por mês e está otimista com o mercado. A tendência é a carne, o valor, né, da semana está aumentando e o custo a gente manter ele constante, apesar da reação do mercado de soja, de milho, mas o custo ainda está bem abaixo. Já dá para ter um lucro? Já dá para ter um lucro. De acordo com a Cooperativa de Suinocultores de Patos de Minas, o preço tende a melhorar nos próximos meses. É que o setor começa agora a fazer os estoques para as vendas de final de ano. As festas favorecem muito o mercado de carne suína e, historicamente, é o momento que nós conseguimos os preços melhores. Valdeir Caixeta está no ramo há 26 anos. Ele tem uma produção de 1.700 leitões por mês. O criador está satisfeito. O preço está reagindo devagarzinho, apesar que o grande custo da suinocultura é o milho e a soja, e os dois estão evoluindo também. Mas isso é bom porque cria uma boa expectativa para o produtor de milho e de soja também, para que eles plantem e o preço do ano que vem não fique tão alto, né? Mercado do Boi Gordo. Em Tangará da Serra, Mato Grosso, boi rastreado R$ 59,00. Em Presidente Prudente, São Paulo, rastreado R$ 63,00. O indicador Exalc BMF encerrou a sexta-feira valendo R$ 64,00. Voltamos agora a falar do tempo. Michele. Bem, Priscila, ao contrário de hoje, amanhã o dia será ensolarado em boa parte da região sul. Deve chover apenas em pontos isolados do Paraná e de Santa Catarina. E essa frente fria aqui, que ainda traz chuva hoje para o sul do país, deve se deslocar para o oceano nos próximos dias. Mas por causa do calor, ainda chove no sudeste. Vamos ver como fica o volume de chuva até sábado. O acumulado pode passar dos 100 milímetros em Goiás e no sul de Mato Grosso e Minas Gerais. A mesma quantidade de chuva é esperada na faixa leste de Minas. O volume pode chegar aos 90 milímetros no norte de São Paulo e sul do Rio de Janeiro. São esperados 70 milímetros no leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Não há previsão de chuva para a maior parte do Nordeste, norte do Pará e Amapá. O fim de semana foi de muita comida e dança para os descendentes de italianos de Venda Nova do Imigrante, no sul do Espírito Santo. A festa da polenta foi a atração. O preparo da polenta começa logo no início da manhã. Os nossos nonos, de manhã, em vez de comer pão com leite, se comia a polenta brustulada com leite. Então tá no nosso sangue, descendente de italiano, de comer polenta. Num caldeirão gigante, 1.100 litros de água, 220 quilos de fubá e 12 quilos de sal se transformam em quase 1,5 toneladas de polenta. Depois de 2 horas, o caldeirão é retirado do fogo. O tombo da polenta é comemorado por todos. Há 28 anos, uma reunião entre famílias de agricultores foi o pontapé inicial para uma das festas mais tradicionais do Espírito Santo, a Festa da Polenta, que durante o fim de semana atrai quase 30 mil pessoas à Venda Nova do Imigrante. Elas vão em busca da música, da dança e da comida italiana. Macarrão, polenta, frango, queijo ralado, é um molhozinho em cima para dar o grau, né? Tudo é bom. Este ano foram preparados mais de 9 mil pratos típicos, além do queijo que pesa quase 800 quilos. O agricultor Jair Brioche é polenteiro desde o início da festa. Outubro é o mês em que a roça fica um pouco de lado. Depois te aduba o café na quarta-feira, quinta-feira, não. A propriedade espera, ela tem tempo. Mas nem só de mesa se faz a festa. À noite é hora de queimar as calorias. O clima é igual ao dos tempos da nona e do nono. Tem até a velha concertina. ...700 voluntários participaram da organização da festa. Em Alagoas, uma corrida de argolinhas lembrou a tradição das cavalhadas. Durante a disputa, 2 grupos, um representando os mouros e o outro os cristãos, mostraram muita habilidade. Aos poucos, os cavalos vão chegando na cidade. As casas se transformam em camarins. A tradição aqui passa de pai para filho. Seu Gilberto, de 76 anos, ensinou a cavalhada para os 2 herdeiros. Ele deixou de correr, mas faz questão de participar dos preparativos da festa. Enquanto eu não morrer, minha filha, não deixo de acompanhar uma cavalhada, que é o meu esporte preferido desde 16 anos. A gente tem que seguir, né? Não pode deixar morrer, que é belo e bonito. Os competidores saem de casa ao som da banda de pífanos e percorrem as ruas de Viçosa em direção ao centro.
entrada na igreja é para pedir proteção aos santos. As faixas nas cores da bandeira da França representam o exército de elite do rei Carlos Magno. Os encarnados são os mouros e os azuis, os cristãos. A cavalhada teve origem na França nos torneios medievais. Era uma forma de entretenimento dos cavaleiros cansados das lutas e das guerras. No século XVII, veio para o Brasil. Do Nordeste se espalhou para todo o país. Está enraizado nas famílias, ou seja, todos aqui cavaleiros tiveram descendentes que participaram de cavalhada. Então, isso vai passando de pai para filho. Na pista, o cavaleiro tem que pegar com a lança a argola que representa o coração do inimigo. Cada argola tirada dá direito a cortes de tecidos, que são oferecidos ao público. Vence o time que conseguir mais argolas. Meu filho corre, meu filho, meu marido corria e acho muito interessante, eu acho lindo cavalhada. Um bom dia para você e até amanhã. Esse menino tem um dom. Como é que a senhora sabe? Estou vendo nos olhos dele. Vai começar a emocionante história de um jovem com um misterioso dom de prever o futuro. A mediunidade é a capacidade de se comunicar com os espíritos. Você deve ser médium. Hoje, estreia a nova novela das 6, O Profeta. Bom dia, Pernambuco. Oferecimento, cartão Bem Mais da Farmácia dos Pobres. Pegue o seu, é grátis. Bom dia, Pernambuco. Olá, bom dia. Segunda-feira, 16 de outubro. Hoje é o Dia Mundial da Alimentação e um alimento que está sempre presente nas refeições da maioria dos brasileiros é o símbolo da comemoração deste dia, o pão. Vamos direto ao Parque da Jaqueira, no Recife, com a repórter Bianca Carvalho. Bom dia, Bianca. Vai ter distribuição de pão aí hoje? Bom dia, Meire, porque é o Dia Mundial da Alimentação e também é o Dia do Pão. 40 mil pães estão aqui, chegando agora, serão distribuídos daqui a pouco para 31 entidades, instituições que trabalham com a população pobre. Então é importante a gente avisar que quem não foi cadastrado, não adianta vir para cá, porque todos esses pães aqui já têm um destinatário certo, já se sabe para onde todos eles vão. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, Meire. E hoje também é dia de Santa Edviges, a padroeira dos endividados. Muitos fiéis visitam a igreja dedicada à santa no bairro do Prado, no Recife. Tumulto durante o concurso da Compesa. Saiba por que alguns candidatos invadiram o prédio onde estavam sendo feitas as provas. Vitória em Boa Viagem. A etapa Recife do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia é marcada pela comemoração. Eleição na Fórmula 1. Vote na urna da Globo para dizer quem deveria levar o título do campeonato 2006. O espanhol Fernando Alonso ou o alemão Schumacher. Fiasco no Campeonato Brasileiro de Futebol. O Santa Cruz é goleado no Arruda pelo Vasco. É o quarto do Vasco. Também tem a segundona do Campeonato Pernambucano. Veja quem são os fortes candidatos à primeira divisão do estadual. Experiência no Agreste. Em Bezerros, alunos do Centro Tecnológico lançam pequenos foguetes. E na Estação Central do metrô no Recife, a terceira semana da Ciência e da Tecnologia. Vamos até lá com o repórter Marjones Pinheiro. Bom dia, Marjones. Bom dia, Meire Lanús. Nós estamos aqui porque dentro da programação, aqui é a segunda parada do Ciência Móvel, da Caravana da Ciência. Aqui ao lado, o Ciência Móvel, que traz vários experimentos que nós vamos mostrar daqui a pouco. Mas não é só, integram também a caravana esses dois outros ônibus aqui que fazem parte da Escola Itinerante de Informática do Recife. Aqui, eles vão também participar da Semana da Ciência, bem como aqui deste outro lado, a gente vai tentar mostrar agora, ó. Aqui, a Escola de Agronomia
de Vitória de Santo Antão, a Escola Agrotécnica, que também participa da terceira Semana Nacional da Ciência. E por que tudo isso? Porque esse ano está se comemorando os 100 anos do voo do 14 bis de Alberto Santos Dumont. Mas isso tudo a gente mostra daqui a pouco. Meire Lanucci. Hoje é o dia dos comerciários. As lojas do centro do Recife e dos shoppings da região metropolitana estarão fechadas. Nos shoppings funcionam apenas a praça de alimentação e os cinemas. Os postos de carregamento do Passe Fácil, na Praça Maciel Pinheiro, no centro do Recife, e no Parque do Cordeiro e o do Vale Transporte, na Avenida Agamenon Magalhães, funcionam normalmente. Os funcionários do Banco do Brasil em Pernambuco, em assembleia realizada ontem à noite, decidiram encerrar a greve de 20 dias. Eles aprovaram a proposta da participação nos lucros e os resultados da empresa e o reajuste de 3,5%, retroativo a 1º de setembro, e voltam ao trabalho nesta segunda-feira. Os empregados do Banco do Nordeste também retornam ao trabalho hoje. Na quarta-feira, haverá uma nova assembleia em Fortaleza para avaliar os resultados da negociação. Os trabalhadores da Caixa Econômica Federal e dos bancos privados retornaram ao trabalho na última sexta-feira. Tumulto durante as provas do concurso da Compesa, a Companhia Pernambucana de Saneamento. Algumas pessoas invadiram um prédio onde estavam sendo feitos os exames. Elas não teriam sido avisadas da mudança do local das provas. A manifestação aconteceu no Bloco G da Universidade Católica, no bairro de Santo Amaro, no Recife. Cerca de 80 pessoas invadiram as salas de 4 andares do prédio. Eles diziam que não haviam sido avisadas da mudança do local da prova. Foi um maior tumulto, entrou, invadiram a sala, bagunça, gritaria danada, entendeu? Foi o maior tumulto mesmo assim, será que acabou a sala, que acabou a prova, foi interrompido, foi cancelado, entendeu? Aí ficou assim, todo mundo, várias pessoas saíram, votaram, iam e votaram, ficou uma verdadeira bagunça. Tinha estudado para fazer a prova e agora tem que fazer. Disseram que eu fazer outra prova com a turma que cancelaram aqui. Aí tô esperando, né? No local, 3.900 inscritos respondiam ao questionário. A organização do concurso concedeu uma entrevista coletiva. Um boletim de ocorrência foi registrado na polícia. Uma comissão vai ser formada para analisar as reclamações dos manifestantes e se houve também a saída de inscritos das salas. A diretora-presidente do Instituto de Recursos Humanos explicou que 1.300 inscritos deveriam comparecer em outros locais estabelecidos pela comissão. Em setembro, a realização das provas foi cancelada por recomendação do Tribunal de Contas do Estado. Depois disso, quem recebeu o formulário em casa deveria consultar o site oficial do concurso. Nós alteramos o local da prova de 1.200 pessoas, mas isso foi amplamente divulgado pelos meios de comunicação, por listagem afixadas nos sites, tanto da organizadora do concurso quanto da empresa. Cerca de 62 mil pessoas estavam aptas a participar da primeira etapa do concurso. As provas foram realizadas na região metropolitana, Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco. Nós tivemos só 12,5% de abstinência. E das pessoas que se manifestaram dessa forma diferenciada, nós tivemos só 80 pessoas, o que significa 0,01%. As pessoas que prestaram as provas, as outras pessoas que compareceram, existe algum risco do concurso, por exemplo, ser cancelado? Não. O concurso seguiu normalmente, inclusive no prédio da Católica, nos outros andares, todas as pessoas realizaram as provas. A Polícia Rodoviária Federal registrou durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida 61 acidentes nas rodovias de Pernambuco. 2 pessoas morreram atropeladas no município de Caetés e 36 pessoas ficaram feridas. Se você olhar em volta, vai descobrir que tem um polímero por perto. Quer saber o que é? Veja agora na aula de Química. Eles podem ser encontrados em muitos lugares, no DNA do bebê ainda em formação, nos pneus dos carros, nos copinhos descartáveis, nas gomas de mascar, nas roupas que usamos. São os polímeros. Assunto de hoje é aula de Química. Para conhecê-los melhor, viemos a uma fábrica produtora de polímeros. Daqui saem 125 mil toneladas do produto a cada mês. Mas afinal, o que são os polímeros? Polímeros são substâncias formadas por grandes moléculas, ou seja, macromoléculas. Estas macromoléculas são formadas pela união de pequenas moléculas, que nós chamamos de monômeros. Esses polímeros, eles podem ser
naturais, como o DNA, como a própria celulose, e podem ser sintetizados pelo homem, ou seja, polímeros sintéticos, como por exemplo a borracha sintética, chamada de buna, industrialmente falando. No laboratório encontramos algumas das muitas etapas da produção dos polímeros. No processo de polimerização tem vários controles que são envolvidos, como controle de temperatura, formulação do reator, pressão de operação, tempo de reação. A partir daí, o polímero formado, mas não preparado ainda para ser entregue ao cliente, ele é ajustado e passa por um processo de acabamento, onde nós temos outros controles, como teor de umidade, teor de presença de solvente, de materiais voláteis, adição de substâncias antioxidantes, o peso, a embalagem e a estocagem. Os blocos que saem das máquinas vão servir para a fabricação de pneus. Aqui ainda estão bem brancos, depois recebem fuligem e mudam de cor. Os polímeros podem ser de dois tipos, os simples ou os copolímeros. Por exemplo, professor. Pneus, né, de automóveis, os pneus são confeccionados a partir de um polímero simples que é o polibutadieno. Já os copolímeros têm vastas, grandes aplicações, como por exemplo o Kevlar, que é um copolímero justamente pela união de monômeros diferentes. O Kevlar, que é um polímero que é usado, por exemplo, em capacetes, né, utilizado nas guerras, em coletes à prova de bala. Todo aquele material é um polímero, que na verdade tem como classificação um copolímero, porque é formado pela união de monômeros diferentes. Também temos mais de um tipo de polimerização. A polimerização, que é, na verdade, a reação química, que é justamente nos reatores químicos onde ocorre esta polimerização, elas podem ser polimerização de vários tipos. Nós temos a polimerização por condensação, onde para se unir os dois monômeros você precisa perder uma pequena molécula, podendo ser, por exemplo, esta molécula a água, a amônia, cloreto de hidrogênio. E podemos ter também uma polimerização chamada de polimerização por adição, que é simplesmente a quebra da ligação π e a união desses monômeros. Um exemplo, a proteína. Ela é o resultado da polimerização de monômeros diferentes. É só olhar em volta agora mesmo. Pode ter um polímero perto de você. Os polímeros fazem parte do nosso dia a dia, desde a goma de mascar até mesmo a sola dos sapatos. Veja que o processo todo que nós vimos hoje foi um processo interessante, que você veja, para se chegar a uma borracha para se fabricar um pneu, o quanto, não é, a química teve que realmente se esforçar para produzir tudo isso que nós temos. Amanhã, na aula de História, pintura rupestre. Daqui a pouco, uma semana dedicada à ciência e a seguir, veja como foi o domingo dos candidatos ao governo de Pernambuco. Temos imagens ao vivo do Parque da Jaqueira, no Recife. Agora são 6h43. 3073-8877. O empresário Miguel Vita morreu no sábado à noite no Recife, aos 87 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Parentes e amigos acompanharam o velório de Miguel Vita em um hospital particular do Recife. O empresário morreu aos 87 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Há 6 meses ele vinha fazendo tratamento para a leucemia. Miguel Vita tinha 5 filhos. Na década de 60, fundou uma fábrica de refrigerantes. Nos últimos 40 anos, foi o presidente do Sindicato das Indústrias e Bebidas de Pernambuco. Deixa um legado de experiência, de honradez e vai nos fazer muita falta nessa hora. O corpo do empresário Miguel Vita foi enterrado às 4h da tarde no cemitério de Santo Amaro, no Recife. Domingo de campanha eleitoral para os candidatos ao governo de Pernambuco.
O candidato Mendonça Filho, da coligação União por Pernambuco, fez campanha no bairro de Casa Amarela, no Recife. Ele participou de uma carreata ao lado do senador eleito Jabas Vasconcelos. O déficit habitacional no estado é de 400 mil moradias. Desse total, 150 mil no Grande Recife. O candidato Mendonça Filho falou das propostas para diminuir o déficit habitacional em bairros mais populosos, como Casa Amarela, onde vivem 26 mil pessoas. Vamos investir forte através de projetos como de urbanização de favelas. Já temos um projeto muito interessante, que é o Prometrópole, que atende basicamente a população do Recife e de Olinda. E vamos ampliar isso para outras áreas da região metropolitana e das grandes cidades pernambucanas. O candidato da Frente Popular de Pernambuco fez carreata pelas ruas do município de Escada, na zona da Mata Sul do estado. Cumprimentou e acenou para os eleitores. Durante a visita, Eduardo Campos falou das propostas para o desenvolvimento das cidades da região. Nós temos que fazer um investimento em tecnologia em toda a produção do álcool e do açúcar para que retomemos níveis de emprego que essa zona da mata já teve no passado. Vamos apostar no turismo, na mata litorânea e ter um grande esforço de políticas sociais para vencer a grande desigualdade e desequilíbrio que existe nessa região. Veja a seguir os alimentos que os pernambucanos adoram comer e ainda a distribuição de pães no Parque da Jaqueira, no Recife. Também tem o lançamento de foguetes no agreste do estado. E no futebol, o Santa Cruz segue a rotina de derrotas. Dessa vez perdeu para o Vasco da Gama. E esta semana tem clássico na Ilha do Retiro pela Série B. Agora são 6h48. Maior segurança. Este ano está sendo comemorado o centenário do voo do 14 bis. E a terceira semana da ciência e da tecnologia homenageia o idealizador desse voo, chamado de pai da aviação, Alberto Santos Dumont. O repórter Marjones Pinheiro tem outras informações. Cadê você, Marjones? Meire, você no momento ainda não está me vendo, mas eu estou aqui sim. É que nós estamos mostrando aqui a Escola Itinerante de Informática, que participa da programação da terceira Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, que este ano traz como tema criatividade e inovação. Justamente essa homenagem a Alberto Santos Dumont, essa criatividade, a inovação que mudou a vida de todos nós nessa era por conta da criação do avião. E a programação é bem mais extensa. Além aqui das oficinas de informática gratuitas e das visitas à biblioteca virtual, a gente conversa agora com um dos coordenadores da Semana da Ciência, José Aleixo. Bom dia. Como está essa programação em todo o estado? Bem, Majona, eu acho que esse ano Pernambuco extrapolou a expectativa. Este ano nós contamos com 19 polos distribuídos de Recife ao interior, incluindo a Univar no município de Juazeiro da Bahia. São 19 polos, participação de 18 municípios, em cerca de 500 atividades. E nós temos como nosso carro-chefe a chamada Caravana da Ciência, que é essa que está aqui, que nós temos o Espaço Ciência, a Prefeitura e a Escola Agrotécnica de Vitória Santo Antão. E que inclui aqui vários experimentos, inclusive esse aqui que a gente vai pedir para o aviador Roberto Paulo explicar rapidinho para a gente, mostrando aqui esses pêndulos. Muito bem. Bom dia. E esse aqui é o pêndulo de Newton. Ele mostra a conservação e transmissão da energia. Veja como ele funciona. A massa e a energia dessa única bola é transmitida para outra bola através do impacto e conservação de energia. Se nós aumentarmos e colocarmos duas bolas, vai movimentar duas bolas. Por exemplo, e se nós colocarmos uma de cada lado e lançarmos, a energia vai ser transmitida através da lei de conservação e transmissão de energia. Roberto, a gente sim faz convite? Quero convidar ao público que venham ver os nossos experimentos, que culminam com o lançamento dos nossos mini foguetes educativos. É alta tecnologia dos nossos mini foguetes. Ok, Roberto, muito obrigado. E por falar em foguetes, os alunos em Bezerros, no agreste do estado, do Centro Tecnológico, fizeram lançamento de pequenos foguetes, os chamados foguetes experimentais. O evento não atraiu somente curiosos, reuniu professores e pesquisadores da área. Christian Maciel veio de São Paulo acompanhar o lançamento. Ele faz parte da ANFA, Associação Nacional de Foguetes Amadores. Basicamente, a ideia é chamar a atenção do público, principalmente do pessoal mais jovem, para que se interesse em ciência. 60 alunos de escolas municipais do interior do estado participaram da produção dos foguetes. Aprendeu o que, por exemplo? A preparar o foguete, o combustível de açúcar e nitrato de potássio e várias outras coisas.
O trabalho de pesquisa é desenvolvido em Bezerros há 2 anos, mas esse é o primeiro lançamento na cidade. Para marcar a data, 12 foguetes foram trazidos para o Clube de Aeromodelismo, sendo 6 de São Paulo. Os outros foram produzidos por professores e alunos de municípios da região. O tamanho dos foguetes varia entre 30 centímetros e 1,70 m. Eles podem atingir a velocidade de 200 a 400 metros por segundo e chegar a 4.000 metros de altitude. A estrutura é feita em PVC, alumínio e papelão. O desenvolvimento de foguetes experimentais é coordenado pelo professor Marcos Luna. Com certeza, essa é a batalha nossa para que a gente realmente mude esse pensamento aqui que o pessoal do Nordeste, do Agreste não tem capacidade e a gente tem realmente capacidade. Olha que negócio bonito. No Dia Mundial da Alimentação, 40 mil pães vão ser distribuídos a instituições como hospitais e creches. Vamos até o Parque da Jaqueira, onde está a repórter Bianca Carvalho. Já tem muita gente, Bianca, esperando a distribuição por aí? Então, Meire, já tem isso aqui tudinho. Por quê? Porque essas pessoas chegaram cedo, são representantes de instituições que vão levar para suas comunidades os 40 mil pães que estão sendo distribuídos hoje. Já tem gente esperando lá? Nossa, na maior euforia. Desde sexta-feira a gente distribuiu as fichas. E de manhãzinha já estava a fila esperando, só a gente chegar para a distribuição. Que bairro é o seu? Brasilite, Cidade Universitária. Que maravilha. Interessante é que pão, desde os primórdios, remete a quê? A partilha. Além de ser meio um alimento muito, muito gostoso, né? A gente vai conversar agora com o Fernando Júnior, que é presidente da Associação de Panificadores. Essa ação, vocês pensam em levar isso para outros dias, não somente hoje, Dia Mundial do Pão? Sim, a gente já faz alguma campanha já com algumas entidades, junto com as nossas entidades, né? Agora hoje, o Dia Mundial do Pão, 16 de outubro, a gente reforça e estamos fazendo aí a doação de 40 mil pães hoje para as entidades filantrópicas aqui da região metropolitana do Recife. É importante que a gente aproveite esse momento também para lembrar, Recife tem uma lei municipal desde 2001, Pernambuco tem uma lei estadual desde 2004 e agora a portaria nacional do Inmetro, que diz que a partir da próxima sexta-feira, pão só pode ser vendido no peso, né? Como é que vai ser isso? É verdade, Miriam. A gente já tem aqui em Pernambuco, acredita que já 60% das padarias já estão adotando esse sistema e a gente espera que as outras, por vez agora, com essa medida do Inmetro a nível nacional, a partir do dia 20, sexta-feira, coloque todo o pão e o consumidor nos ajude a chegar nos estabelecimentos comerciais das padarias, pedir pão só a peso. Muito obrigada. E não é somente o pão que está na lista dos alimentos preferidos nas refeições do pernambucano. Os doces trazidos pelos portugueses, o hábito dos negros de comer carne seca e a contribuição do povo indígena se alimentar de raízes. Os costumes foram preservados. Aqui formam a legítima ceia pernambucana. Tapioca, queijo coalho, batata doce, bode. É o leite, né? Macaxeira, inhame. Geralmente eu como carne sol também. Cuscuz. Macaxeirazinha, charque, um inhamezinho. De tudo um pouquinho. Inhame, macaxeira, batata, munguzá, essas comidas regionais. Os alimentos são conhecidos pela sustância, pela energia que dão ao organismo. São carboidratos, proteínas, ricos em vitaminas, sais minerais e fibras. Mas é preciso atenção. Como qualquer outro alimento, não se deve comer em excesso. Alguns, apesar de serem muito saborosos, eles possuem muitas gorduras saturadas que não são benéficas para o coração, né? Para quem tem problemas com gordura. Atenção para os bolos. O de rolo, que é preparado com bastante margarina. O Souza Leão com leite de coco. O famoso manguzá, que tem bastante leite de coco. Então ele tem uma gordura que é a gordura saturada, que eleva esse colesterol ruim. A dica saudável da nutricionista é em relação ao inhame e a macaxeira. Apesar do inhame ter bastante fibra e reduzir essa absorção da gordura que vem derivada tanto da carne de charque quanto da carne de sol, então, mas mesmo assim a gente não deve exagerar muito, né? Preferir comer porções mais reduzidas e, se possível, acompanhado de uma saladinha, que também essas fibras vão ajudar a reduzir essa gordura. Somos nordestinos, né? Aí tem que adaptar mesmo as nossas comidas. E
as nossas preferências têm raízes históricas, culturais e tem também, claro, um fundamento econômico, porque a gente não prefere comidas caras. A gente vai conversar agora com Rubia Lócio, que é pesquisadora. De onde é que vem essa preferência? Rubia, inhame, macaxeira, batata doce, farinha. Por que a gente gosta disso? Tapioca? Bom dia. Nós não podemos esquecer da participação étnica, né, do branco, do negro e do índio na nossa alimentação. E a alimentação também faz parte das representações sociais e econômicas, como o contexto da identidade cultural de um povo, né? Aquela comida lembra o lugar que o povo reside e mora. Então, alimentos que eram nobres se popularizaram e alimentos que eram populares se tornaram nobres. E daí vem todo esse contexto, o alimento local se torna hoje na contemporaneidade um contexto global, como é o caso do hambúrguer de bode, para se tornar atrativo e produto de consumo. E de onde é que vem essa mania que nunca passa, é tão antiga, está na Bíblia e a gente adora até hoje, que é de pão? O pão é um alimento antigo, né? E ele se tornou um símbolo sagrado, né? E também de solidariedade através da difusão do cristianismo. E o pão, ele também está na boca do povo, através da expressão e do dia a dia, né? Como o pão do dia a dia, o pão, comer o pão que o diabo amassou, faz parte de todo o cotidiano do nosso povo. Muito obrigada pelas informações e você acompanha agora as notícias esportivas. Pela matemática ainda dá, mas os números levam cada vez mais o tricolor pernambucano de volta à segundona. Ontem, mais uma derrota do Santa e de goleada, Rambran Júnior. Bom dia. Bom dia, Meire. O torcedor fez protesto pacífico, para demonstrar a revolta do torcedor com o time, né? Com a diretoria, com a atual gestão do clube do Santa Cruz, do Clube das Três Cores. O Santa perdeu o jogo para o Vasco da Gama, poderia até ter sido demais, hein? Pelas oportunidades que foram criadas pelo Vasco da Gama. É claro que o time do Santa teve problemas no jogo de ontem. O Jorge Henrique saiu lesionado, teve um problema muscular e Augusto Recife, injustamente, foi expulso pelo árbitro Juliano Bozano. E o Santa acabou perdendo 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo o Vasco fez mais 3 gols. Daqui a pouco, os lances do jogo de ontem no estádio do Arruda. Agora, o Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. A etapa Recife teve comemoração de título. O público lota a arena para ver a disputa feminina entre as duplas Juliana e Larissa e Ana Paula e Leila. No primeiro set, Juliana e Larissa conseguem imprimir um bom ritmo de jogo e vencem por 18-11. No segundo, Ana Paula e Leila melhoram, mas não o suficiente para ganhar. Resultado, Juliana e Larissa fecham o set em 18-14. Com 2-0, a dupla, que é bicampeã mundial, agora comemora o bi brasileiro. Gosto muito dessa cidade, desde que eu jogava na quadra, sempre fui vencedora aqui em Recife e dessa vez não ia me deixar na mão. Estou muito feliz e feliz por toda a equipe maravilhosa que eu tenho. Terceiro ano que a gente vem aqui, a gente sempre consegue bons resultados, 2 anos consecutivos que a gente vence. Tá especial, tá bom demais. Na dupla masculina, Ricardo e Emanuel ficaram mais perto do título ao vencer Alisson e Arley por 2-0. A próxima etapa do circuito é em João Pessoa. Domingo que vem, em Interlagos, a final do Campeonato 2006 de Fórmula 1. E quem vai levar o título? O espanhol Fernando Alonso, que é o líder? Você acredita que seja o alemão Schumacher? E qual o melhor piloto entre os dois? A urna da Globo está em 5 capitais para você opinar. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília e Recife. Muita gente parou para votar na urna eletrônica da Globo, que esteve na praia de Boa Viagem. Crianças e adultos opinaram sobre quem é o melhor piloto da atualidade e quem será o novo campeão mundial de Fórmula 1. Michael Schumacher ou Fernando Alonso? Apesar de ter poucas chances do título, ainda há quem confie na vitória do alemão. Schumacher é o melhor piloto da atualidade. Mas ainda acredita no título? Com certeza. Outros acham que o espanhol já está com a mão na taça. Não tem jeito. Essa vai dar Alonso. A urna vai estar hoje das 9 às 5 da tarde no mercado de São José, no centro do Recife. Opine também pela internet, no PE 360 graus. O futebol da segundona, longe dos aflitos, o Náutico continua o mesmo. No sábado, a equipe alvirrubra perdeu mais uma fora de casa, dessa vez para o América de Natal. Mesmo com a derrota para o América, o Náutico permanece na terceira colocação com 49 pontos.
2 a menos que o Sport, que é o segundo colocado com 51. A liderança da segundona é do Atlético Mineiro, que venceu o Santo André por 2 a 1, com 54 pontos. Sábado, Sport e Náutico se enfrentam na Ilha do Retiro, num clássico que promete parar o Recife. O brasileiro da Série A, fracassos, humilhações, é a rotina tricolor que continua. Ontem, em pleno Arruda, o Santa Cruz foi goleado por 4 a 0 pelo Vasco. Eu estive lá. Confira os lances do jogo. O toque na entrada da área para o Jorge Henrique, ajeitou o pé direito, jogou para fora. Vem a cobrança. 6 minutos, bola direta para o gol, bateu na trave. Cássio foi lá para fazer a defesa no segundo lance. Chegou o Ramon, tentou passar pelo Júnior Maranhão. Sobrou para o Andrade, vai tentar mais uma bola forte para dentro do gol. Olha a chance do Vasco, driblou o goleiro e o gol. Gol! É do Vasco! Para fazer o primeiro gol aqui no Recife. Fábio Braz, número 3, 1 para o Vasco, 0 para o Santa Cruz. Leandro Amaral escapou ali do Cidrailson, bateu firme para o gol, defendeu o Guto. 45,5. O árbitro pegou a falta de Augusto Recife. E vai levar amarelo. Vermelho. Tá expulso o Augusto Recife, hein? Vermelho direto para o Augusto Recife. Contra-ataque para o time do Vasco, Leandro Amaral tá livre. Passe do Jean para o Leandro. Moraes também está dentro da grande área. Cruzamento para ele, Moraes, Guto. Moraes preparou o chute, a bomba no travessão do Guto. Moraes, Leandro Amaral, dominou dentro da grande área, vai para dentro do gol, bateu, Guto fez a defesa. Contra 2, foi desarmado pelo Madison. Agora para consertar, para se redimir no lance o Madison. Jean para o Leandro Amaral, vai sair na cara do gol, a chance do segundo gol. Gol! É do Vasco! Leandro Amaral aos 34 do segundo tempo. 2 para o Vasco, 0 para o Santa Cruz. Jean. Leandro Amaral está na área, esperando o cruzamento, a bola é para ele, de cabeça para o gol. Gol! É do Vasco! Leandro Amaral. Faz 3 para o Vasco, 0 para o Santa Cruz. Aí o toque de bola na entrada da grande área, passou o Moraes. Madison e Jean esperando o cruzamento. Jean! Gol! É o quarto do Vasco! Que apatia do Santa, hein? Quem manda na Série A é o São Paulo, líder com 59 pontos. O Santa Cruz continua no fundo do poço, na lanterna da competição, com 24 pontos. Para se ter uma ideia da dificuldade do Santa, a Ponte Preta, primeira equipe fora da zona de rebaixamento, tem 31 pontos, 9 a mais que o time pernambucano. Ainda existe chance de escapar do iminente rebaixamento. E o tricolor só depende dele, mas a missão não é nada fácil. Tem de vencer 8 das 9 partidas que lhe restam. O próximo jogo do Santa Cruz é sábado contra o Goiás, no Serra Dourada. E voltamos à segunda divisão. Agora a segundona do futebol pernambucano, que vai levar 2 times para a primeira divisão do ano que vem. O Belo Jardim venceu a Cabense no Cabo por 1 a 0. Em Garanhuns, empate entre o 7 de Setembro e o Vera Cruz. O primeiro gol da partida sai aos 13 minutos. Nando cobra falta, a bola passa pela barreira. O goleiro espalma. Nenê aproveita o rebote e abre o placar para o 7, 1 a 0. Aos 31 minutos, o Vera Cruz deixa tudo igual. Fabinho recebe a bola num cruzamento e faz 1 a 1. No segundo tempo, tem Rede balançando logo aos 2 minutos. Depois da cobrança de uma lateral, Nando faz tabelinha com Thiago, que sofre falta. O juiz deixa prosseguir e Nando marca 2 a 1 para o 7. Os jogadores do Vera Cruz reclamam do lance. Williams, Alexandre e Henrique recebem cartão amarelo. A polícia entra em campo e o jogo segue. Aos 5 minutos, o Vera Cruz empata, mas o jogador estava impedido e o juiz anula. 3 minutos depois, e agora sim o empate. Depois de uma cobrança de falta, Elias espalma e Petróleo marca 2 a 2. Perto do fim da partida, Petróleo recebe um lançamento e vira o jogo. 3 a 2 Vera Cruz. E aos 48 minutos, Thiago garante a permanência do 7 na liderança do grupo. Final 3 a 3.
7 de setembro é o líder com 4 pontos porque tem vantagem nos gols marcados. O Veracruz, com o mesmo número de pontos, é o vice-líder. O Belo Jardim tem 3 pontos e a Cabense ainda não pontuou. O Veracruz vai representando aí Vitória de Santo Antão. Está perto de ganhar uma vaga que foi deixada pelo Vitória este ano, Meire. Tá bom, Rembrandt. Bom dia. Em instantes, orações e pedidos à Santa Protetora dos Endividados. Temos imagens do Parque da Jaqueira, no Recife. São 7h08. Para carro é aqui, Rua José Osório, a Rua dos Carros. A Receita Federal libera hoje o dinheiro da restituição do imposto de renda referente ao º lote. O dinheiro será depositado no banco informado pelo contribuinte na hora da declaração. Outras informações no portal PE 360 graus ou pelo telefone 0300 789 0300. Para quem tem dívidas a pagar, essa restituição pode ter chegado numa boa hora. Quem preferir pode começar a rezar. Hoje é dia de Santa Edviges, a padroeira dos endividados. A igreja dedicada a ela, no bairro do Prado, no Recife, recebeu muitos fiéis. A santa é homenageada há 62 anos na capela no bairro do Prado. Santa Edviges atrai devotos pela dedicação às pessoas carentes e endividadas. Nasceu na Alemanha e, depois de perder o marido e os 6 filhos, investiu dinheiro na construção de hospitais, escolas e mosteiros. Também ajudou detentos no pagamento de dívidas e muitos puderam sair da prisão. Foi reconhecida como santa pela Igreja Católica em 1267. Tudo que eu peço a ela, eu alcanço. Sou devota de Santa Edviges há muitos anos, desde que morava aqui no Prado. E continuo, venho aqui toda semana assistir a missa. O andor com a imagem de Santa Edviges sai da capela e é levado por católicos em procissão. A caminhada segue por 5 ruas. Dona Iracema veio da comunidade de Caixa d'Água, em Olinda, para fazer um pedido especial à santa. Espero ter uma casa minha mesmo. Espero para o ano estar aqui pagando essa promessa. Mais forte é a minha fé, o Filho me adotou. Logo mais, às 7h30 será celebrada uma missa. Às 4h, os fiéis se reúnem para uma tarde de louvor. E às 7h, uma missa encerra a programação. A igreja de Santa Edviges fica na rua Alfredo Pereira Borba, sem número, no bairro do Prado, no Recife. O Bom Dia Pernambuco termina agora. Outras notícias do dia você terá no Bom Dia Brasil e no NATV Primeira Edição. Bom dia para você e até amanhã. Bom Dia Pernambuco. Oferecimento: cartão Bem Mais da Farmácia dos Pobres. Pegue o seu, é grátis.